Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers. E no episódio dessa semana a gente vai continuar o assunto da semana passada, os melhores livros que eu li em 2023. Mas, Eduardo, o que é que isso tem a ver com cardiologia? E a questão é essa, né? Que 95% do conteúdo que a gente faz é totalmente técnico, voltado ali para cardiologia, artigos novos, diretrizes novos. Mas, de vez em quando, a gente foge um pouquinho ali ao tema. Até porque, final de ano, você já está querendo um assunto provavelmente mais ameno. E todo final de ano aí já tem uns bons anos que eu resumo os principais livros que eu li. Dos 30 e pouco que eu li esse ano, separei 15 aqui, a gente comentou 8 no primeiro episódio, e eu vou comentar mais 7 aqui nesse segundo episódio. Começou! Beleza, então, o último livro do episódio passado foi o 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari, né? E eu comentei que esse nem de longe é o livro mais conhecido do Harari. O mais conhecido é o livro Sapiens, né? Que eu comprei, vai aparecer aí na sua tela, que eu comprei já tem um bom tempo e nunca animei muito para ler, sinceramente, né? Primeiro é um livro que não é pequeno, aí você pega, lê aquelas primeiras páginas e fala, rapaz, eu acho que eu não tô querendo ver ali desde o começo da civilização da gente o que aconteceu, não. Tô querendo uma coisa mais prática e que vai para outro livro e não começa nunca, né? Isso era o que estava acontecendo comigo. Eu já sabia que eu gostava do jeito do Harari escrever por causa do 21 lições do século XXI, que foi o primeiro livro que eu li dele. E aí eu vi que tinha saído uma versão em HQ, em quadrinhos, do Sapiens. Vão ser 4 livros, saíram 2 até agora. E eu peguei o primeiro para ler, que é esse daqui, que é o 9º livro, né? Sapiens, o Nascimento da Humanidade. É a parte 1 da versão em HQ. Insights, né? Primeiro, eles pegaram um livro que é super denso, né? Eu já tá na programação para eu ler o livro original, agora no comecinho de 24, mas eles pegaram um livro que é super denso e eles remodelaram a história, né? Com 2 cartunistas lá e ficou uma história super fácil você ler ali no formato HQ. O próprio, lembrando que no Sapiens ele faz meio que uma revisão de como é que foi a história da humanidade até hoje, né? Ele revisa do passado até chegar no presente. O 21 lições para o século XXI, ele fala do presente. E no segundo livro dele, que é Homo Deus, que chegou aqui em casa essa semana, vou ler também agora, comecinho de 24, ele fala sobre perspectivas para o futuro, né? Então, na hora que você pega essa trilogia de livros, ele pega passado, presente e futuro. Beleza, então no Sapiens é isso, né? Mas o que era para ser, se eu falar para você, olha, você lembra das suas aulas de história, etc. Vamos revisar aqui a história da humanidade. A maioria das pessoas já fala, quando aprendi na escola era totalmente desinteressante, não sei o que, não tô afim não. Esse livro é muito bem feito, o storytelling dele, e ele vai explicando, né, várias coisas ali de como a nossa sociedade chegou até onde chegou, né? O papel do homem em moldar, né, a vida na Terra, pro bem e pro mal. A importância da comunicação, né? Como a linguagem mudou totalmente a história ali da humanidade, né? Como é que foi que isso que ajudou a formar grandes cidades, posteriormente grandes grupos, etc. Interessantíssimo livro. Esse daqui eu acho que é uma dica muito boa, que é uma coisa que eu faço com as minhas filhas, né? Essa foi uma dica que eu peguei do Naval Ravikant, que é um cara que eu gosto bastante também. O livro dele, por sinal, Almanaque de Naval Ravikant, entrou na minha lista de melhores livros de 2022. E Naval fala o seguinte, olha, a primeira coisa que você tem que animar de ler, qualquer coisa que seja. O importante é você querer estar com o livro na mão toda hora. Depois você vai se preocupar tanto com a qualidade da leitura. Eu faço isso muito com minhas filhas. Elas têm 6 e 8 atualmente, né? E a gente lê todo dia, etc, etc. E às vezes tinha um livro que eu achava que ia ser muito bom para elas, mas que claramente elas não estavam afim de ler, né? E aí comecei a botar um HQ aqui, uma revista em quadrinho aqui e ali, coisas com mais ilustração acolá, e aí elas foram pegando mais gosto com leitura, né? O importante é isso, elas adquirirem o hábito de estarem lendo ali no final do dia. E esse daqui eu achei massa, porque o Harari sabe que é uma leitura densa ali do Sapiens, que você tem que estar no clima, né? E com essa versão HQ eu acho que ficou muito mais simples de você se empolgar, né? De começar dar os primeiros passos ali do livro, e aí querer ler o livro na íntegra mesmo e tal. Recomendo fortemente. Próxima indicação, Roube como um artista. Esse livro é massa, né? É um autor chamado Alcin Cleon. Ele tem 3 livros. Eu li, esse daqui eu reli esse ano, já tinha lido esse livro uns 2, 3 anos atrás. Li também os outros 2 que ele tem, bem interessantes.
E é um cara que fala muito de criatividade. E aí, normalmente, quando você fala, criatividade é para quem? É para pessoas que escrevem livros, compositores, músicos, né? Não é para mim, que sou médico, né? E esse é um dos primeiros mitos que ele mata ali no livro, né? Criatividade é para todo mundo, né? Até porque você precisa de criatividade para tudo. Se você está com um paciente ali na sua frente, que ele está mal aderente às medicações, etc. Você tem que ser criativo para pegar o contexto social daquele paciente, etc, etc, e pensar numa abordagem de como é que você vai melhorar a aderência dele para aquele paciente específico que você nunca viu ele na vida, né? Aí, às vezes, é um paciente que não está querendo tomar medicações de jeito nenhum, tal, mas aí você identifica que ele está esperando para ver a filha casar-se daqui a 2 anos, mas está ali com a insuficiência cardíaca que não está tão bem compensada. E aí você, usando a criatividade, você junta as duas coisas e fala, seu João, quer ver o casamento da sua filha? Se o senhor não tomar essas medicações aqui, a coisa vai complicar. Talvez o senhor não consiga chegar ali no casamento, vai chegar cansado, não vai conseguir subir com ela no altar. Vamos tomar aqui as medicações direitinho, ó, isso aqui, tal, tal, tal. Com criatividade, você consegue adaptar ali uma situação que você nunca viu, né? Cenário totalmente novo, e você consegue juntar ali as peças e dar uma solução boa para o seu paciente, que vai ajudar, né, o seu paciente, né? Um exemplo de como a gente pode usar a criatividade no dia a dia. E aqui ele dá várias dicas, né, de criatividade, são 10 passos, né, para você ser mais criativo. Alguns deles são muito interessantes, né? Eu não sei nem se é nesse livro, especificamente, ou se é em um dos outros dois que eu li dele, mas uma das coisas que ele fala: cria um blog, comece a escrever, né, coisas que você se interessa. E o Cardio Papers surgiu exatamente daí. A gente criou o blog Cardio Papers em 2010, botava lá todo dia um texto diferente de coisas que a gente vinha aprendendo, né, na época, na residência, né, de cardio. E, bem, se a gente não tivesse criado esse blog do Cardio Papers, eu não estava aqui com você 13 anos depois falando um podcast sobre livros, né? Então, bem interessante isso. Outra coisa que ele fala muito também, né? Por que o livro é Roube como um artista, né? E ele brinca, né? No sentido de, uma coisa é plágio, é você pegar a referência de alguém, usar e não dar essa referência, usar como se fosse seu, isso obviamente é errado. Outra coisa é você se basear em pessoas que você admira, todo mundo faz isso, né? Quando eu, por exemplo, toco guitarra, quando eu comecei a tocar guitarra, o que é que eu queria fazer? Eu quero tocar igualzinho ao cara do Pink Floyd, né? E você vai tentar copiar descaradamente aquela música, né? O solo de guitarra do cara. Mas o que é que ele fala no livro e é verdade, você nunca vai conseguir copiar idêntico. Então, no final das contas, na sua tentativa de copiar, você termina criando uma coisa nova que é só sua, porque misturou a influência de uma pessoa com as suas características e criou uma coisa nova, né? Então, isso aconteceu comigo quando eu estava aprendendo a tocar guitarra, aconteceu comigo quando eu comecei a dar aula, né? Eu via pessoas que eu achava que davam aula muito bem, eu falava, não, eu quero dar aula igualzinho aquele meu professor ali. Mas na prática eu não era aquele professor, então eu já ia fazer de uma forma diferente, com outras referências que eu tinha que iam meio que se misturando e gerando uma coisa nova. E hoje em dia eu tenho o meu estilo de dar aula, quer você goste ou não, mas é o meu estilo, né? Então, nesse livro aqui ele fala muito isso, né? Ele vai fazendo essa é uma das dicas, né? A diferença de plágio para você se inspirar nos outros e tal. Mas é muito interessante, e eu acho que é muito interessante essa parte. A gente, como médico, a gente pensa que eu não tenho que ter criatividade, eu tenho que ser objetivo, etc, etc. E não é assim, né? Você tem que usar os dois lados do cérebro ali, o mais criativo e o mais analítico, para conseguir dar a melhor assistência para o seu paciente. Próximo livro é o Outlive, né, do Peter Attia, que é falando sobre longevidade. Pô, Eduardo, mas não era para ser uma coisa mais amena, não falando de medicina. Pois é, esse livro aqui, obviamente, é um médico americano que fala de longevidade. Ele, obviamente, vai falar de medicina, mas é um livro feito por um médico para o público leigo, né? Aí você pode já olhar meio de lado, mas longevidade, né? Longevidade, até a última vez que eu vi, não é nem uma área reconhecida, né? Uma especialidade reconhecida. Esqueça rótulos. O que ele vai falar aqui é como a gente consegue aumentar a quantidade e a qualidade de vida, né, nossa e da população como um todo. Storytelling muito bem feito, muito bem escrito o livro. E eu acho que um ponto muito importante desse livro ele vai falar do basicão, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, o que fazer, né, para tentar prevenir. Obviamente, na parte cardiovascular não vai ter grandes novidades pra gente e tal, né, da área de cardiologia. Mas uma parte muito boa desse livro é a parte de exercício físico. Se eu não me engano, são os 3 capítulos de atividade física, onde ele dá uma aprofundada, ele vai falar de forma mais aprofundada do que a maioria das pessoas aprendeu na faculdade sobre exercício físico. Eu sempre critico isso, acho que a gente aprende muito pouco sobre atividade física, né, que é uma das principais intervenções terapêuticas que a gente tem para os nossos pacientes cardiopatas na faculdade. E ele vai falar sobre VO2 máximo, a importância do VO2 máximo
na longevidade, na qualidade de vida. Ele vai falar sobre exercício resistido, né? Como isso influencia para você chegar ali com 70, 80, 90 anos com uma boa qualidade de vida. Ele dá exemplos massa, né? Exemplo, se você quer estar com 80 anos, pegando uma mala de 10 quilos e colocando ali, né, no bagageiro do avião, com 80 anos, sem precisar de ajuda de ninguém, provavelmente com 40 anos, que é a idade que eu estou agora, você deveria conseguir fazer essa atividade aqui segurando 50 quilos, mais ou menos, que já é um peso razoável, né? E aí começa a pensar, se eu quero chegar com 80 anos bem desse jeito, eu tenho que preparar agora essa situação, que é uma coisa que a Billie Diniz fala muito, né? Billie Diniz, que já está com, acho que 86 anos agora, ele fala, olha, eu comecei a preparar meus 80 anos aos 29, né? Fazendo atividade física, etc., durante décadas, enfim. Parte de atividade física é muito boa do livro. A parte de nutrição é interessante, porque ele comenta muito sobre os vieses que os estudos nutricionais existem, porque que, comparado nutrição e atividade física, os trabalhos de atividade física têm muito mais peso científico do que os de nutrição, e ele fala lá, né, os vieses todos que tem. Mas, resumindo, livro bem escrito, tem uma outra coisa ali que eu não concordo tanto, mas assim, de forma geral, livro muito redondo, vale a pena você ler. 12ª indicação é o Anthology of Balaji. Esse daqui só tem em inglês. É do mesmo autor que escreveu o Almanaque de Naval Ravikant. Naval Ravikant, que, se você veja lá a minha retrospectiva de 2022 que eu falo desse livro, é um empreendedor, né, que mora lá nos Estados Unidos e tal, vê parte de investimento anjo, inteligência artificial, etc. Mas é um cara que fala muito de vida também, filosofia, qualidade de vida, felicidade e tal. Esse daqui, The Anthology of Balaji, ele também fala do empreendedor que mora nos Estados Unidos hoje em dia, mas se eu não me engano é indiano ou paquistanês, não lembro ao certo. Já tem um tempo que eu li o livro. Mas livro muito bom, onde ele fala muito sobre empreendedorismo e tal, e talvez não seja tanto sua vibe, né? Mas bem interessante as partes de empreendedorismo que ele fala. Ele fala muito sobre futuro, né? E aí já tem algumas coisas bem interessantes, por exemplo, ele fala de transhumanismo, né, que é um termo que eu nem conhecia tanto, mas que é a capacidade de melhorar o homem através de tecnologia, né? Um exemplo que ele fala no livro, por exemplo, a terapia com CRISPR, né, edição gênica, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2020, que já está sendo usado agora para tratamento da anemia falciforme. Estou gravando esse podcast dia 22 de dezembro de 2023, tem uns 15 dias que foi aprovado lá nos Estados Unidos a primeira terapia com CRISPR, né, para tratamento de anemia falciforme, enfim. Então ele fala várias coisas ali de futurologia que são interessantes e também conhecimentos de vida, coisas do tipo que são bem interessantes. Uma das coisas que ele fala aqui sobre essa parte de vida, né? Todo mundo fala aquela velha história de você é o que você come, né? A importância da nutrição pra gente. Mas ele fala muito também isso, né? Que você é o que você consome, né? Então, cuidado com as notícias que você está consumindo, né? Ele fala de todo o incentivo que a indústria de mídia tem para fazer notícias que chamem atenção, né, e que não obrigatoriamente são verdadeiras só para ganhar cliques, etc. E como você tem que tomar cuidado para você simplesmente não virar um produto e ficar consumindo essas notícias que não vão levar para lugar nenhum. Pelo contrário, muitas vezes pode lhe dar uma visão mais pessimista de mundo, etc. Bem interessante o livro, recomendo, e é isso. Mas esse daqui vai ser particularmente bom para quem tiver uma veia mais empreendedora. 13º livro, A Guide to the Good Life, é do William Irvine. Não sei se tem versão em português desse livro também, mas esse livro aqui é excelente. Outra indicação de Tim Ferriss. É meio que como usar o estoicismo para a vida moderna, né? Se você não conhece a linha filosófica dos estoicos ou quer se aprofundar, eu gravei um podcast em, acho que 2021, 2022, 15 dicas de estoicismo para médicos, né? Dá uma boa resumida do que se trata o estoicismo e como você pode usar ali, né, de forma bem prática no seu dia a dia. Esse livro é muito bem escrito, né? Eu grifei, acho que metade do livro, tá lá todo amarelado ele. Mas muitas dicas boas de como você pode usar realmente, né, esses conceitos milenares, né, ali antes de Cristo, na sua vida, né? Vários pontos aqui, e inclusive tem pontos de interseção com o budismo também, né? Aqui mesmo ele fala, né, o desejo por coisas materiais, né? Muitas vezes, né? Coisas luxuosas, carros, não sei o quê. Isso não é o desejo natural, né? Porque os desejos naturais, como, por exemplo, quando você está com sede e quer beber água, normalmente eles podem ser saciados, né? Você está morrendo de sede, você bebe ali 1 litro de água, acabou. Você não quer ver mais água ali durante um bom tempo, né? É um desejo natural aquilo.
Já os desejos não naturais não podem ser saciados. Então, exemplo clássico de dinheiro, né? Por mais dinheiro que você ganhe, né? Já fizeram essa entrevista com milionários, bilionários. Você acha que a quantidade de dinheiro que você tá é ideal ou você precisa de mais, né? E 99% do pessoal dizia, precisa de mais, né? Mesmo tendo a quantidade de dinheiro que seria impossível, você gasta, né? Humanamente durante essa vida. Então, tem vários conceitos como esse, né? Que ele dá a citação original ali, muitas vezes, de antes de Cristo, né? 2000 e poucos anos atrás, e traz para o conceito atual, dando exemplos bem práticos. Tá? Um livro muito legal. E eu vou emendar no 14º livro, que é A Arte de Viver, de Epiteto, né? Epiteto, que é um dos autores históricos mais conhecidos, junto com Marco Aurélio, junto com Sêneca, né? É um livro pequenininho, acho que tem 100 e poucas páginas. Eu vi em algum podcast alguém dizendo aquele negócio, alguma coisa como, olha, tudo que Epiteto fala nesse livro é tudo meio que óbvio, é tudo meio que feijão com arroz, você não vai ver nenhum grande site que você nunca viu na vida, mas é aquele óbvio que muitas vezes a gente não tá colocando na prática, né? E aí, várias coisas aqui que ele fala nesse livro interessante. O indício mais seguro de uma vida superior é a serenidade. Isso aqui é interessante, né? E à medida que eu vou envelhecendo, eu vou vendo bem isso, né? Pra mim, a coisa mais preciosa hoje em dia é paz de espírito. Tem alguma coisa que vai tirar minha paz de espírito, mesmo que seja para ganhar mais dinheiro, mesmo que seja para ter mais destaque, olha, se vai tirar a paz de espírito, deixa quieto. Não quero não, joga para lá. Outra que ele coloca aqui, né? Se é liberdade que você procura, tente desejar o mínimo possível. Isso Naval fala muito lá no livro dele também, né? Que é aquele negócio, na hora que você tá com desejo por alguma coisa, você tá fazendo um contrato com você mesmo para você ficar inquieto até você ter aquilo, né? E você já deve ter tido isso. Eu me lembro quando tava acabando a faculdade. Quero passar na Residência Clínica América. Você botava aquele desejo lá, quero passar na Residência Clínica América, top. Na hora que você... Aquilo ali, lógico, vai dar um lado bom. Não, vamos estudar, vamos dar o gás. Não sei quantas horas de estudo aqui por dia, top. Mas, ao mesmo tempo, você acabou de entrar num estado meio que de infelicidade, né? Que quer dizer que... Eu tinha demais isso. Enquanto eu não estiver lá na Residência de Clínica América top, eu estou infeliz. Eu não estou satisfeito com a minha situação atual, né? Então, é um contrato que você assina com você mesmo. Olha, você vai ficar infeliz, insatisfeito, né? Parcialmente, pelo menos, até você conquistar tal coisa, né? Quanto mais desejo você tem, mais infeliz você vai tender a ser, né? Então, o que Naval fala, refletindo aqui os conhecimentos dos estoicos, né, de Epiteto, por exemplo, é isso. Olha, selecione muito, não quer dizer que você não deva ter desejo, não, porque o desejo é importante também para impulsionar o crescimento pessoal, etc. Mas selecione muito bem o que você deseja, porque quanto mais desejo você tiver, a tendência é que você fique mais inquieto, né? Outra dica que ele fala boa aqui, que todos os livros de desenvolvimento pessoal falam basicamente melhor preparação para o futuro consiste em formar bons hábitos pessoais. É aquela velha história dos juros compostos, né? Então, em vez de ficar pensando que eu queria estar com X quilos a mais ou a menos, etc. Coloca o hábito de se exercitar e comer direito todo dia, que é uma questão de tempo. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você vai terminar chegando onde você quer, né? O que vai definir, no final das contas, não é nem tanto a meta, porque várias pessoas vão dizer, eu queria perder X quilos e a maioria não vai atingir. O que vai definir muito mais é o processo, né? Desenvolva um processo bom, desenvolva bons hábitos e vai ficar mais fácil você chegar onde você quer. E por fim, o último livro, 15º livro, é o Método, de Phil Stutz e Barry Mitchells. Esse aqui é bem interessante, eu não sei se você viu, mas no Netflix tem um documentário que é com esse cara, eu acho que é o Método Stutz, eu não lembro qual é o nome não, mas é com esse cara, esse Phil Stutz, que é um psiquiatra, ele é psiquiatra de um ator americano que fez aquele filme Se Beber Não Case, se eu não me engano, ou foi esse? Não, foi o Lobo de Wall Street, lembrei, era um amigo de Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street. E o documentário do Netflix é interessante, eles vão meio que mostrando, né, como é que é o processo de terapia ali do ator com o psiquiatra, enfim. E esse livro aqui é bem interessante, ele meio que resume, né, e o livro sempre é melhor do que o filme, do que o documentário, ele meio que resume os principais aspectos desse documentário. E a vibe principal do livro é como usar problemas que vão surgir todo dia como fonte de desenvolvimento pessoal, né, como transformar o problema, que teoricamente é uma coisa ruim, numa coisa boa, né? E tem várias dicas boas que ele fala, né? Uma das dicas é melhor forma de você lidar com medo, né? Isso aí a psicologia, a psiquiatria realmente reforçam isso, né? Exposição voluntária e progressiva. Quer dizer o quê? Tenho medo de falar em público. O que é que eu tenho que fazer? Tem que evitar, então, falar em público, certo? Exatamente o contrário. Você tem que enfrentar o medo, né? Inicialmente se expondo àquele medo de forma voluntária,
Não é ninguém lhe obrigando a ir pra lá, é você mesmo que tem que topar. E progressiva. É óbvio que você tem medo de falar em público, você não vai subir no palco Cardio Papers Experience com 600 pessoas na sua frente e falar pela primeira vez, né? Provavelmente você vai dar uma aula ali para 3 pessoas, 4 pessoas, foi tranquilo. Agora para 10, para 20, para 30, 50 e por aí vai, né? Então, fala isso. Fala um negócio importante, né? Que descontrolar-se é sinal de maturidade, né? Isso aí os gregos antigos falavam também, né? Muitas vezes, principalmente em ambiente mais masculino, você acha que é aquela pessoa que bate forte na mesa, que fala alto com os outros, que, né? A gente vê muito isso, às vezes, em ambiente de faculdade de medicina, né? Aquele preceptor, né? Mais efusivo, né? Que dá aquela deschavada ali nos alunos, às vezes até um certo grau de humilhação. Na minha época acontecia bastante isso. E muitas vezes, socialmente, você acha que aquela pessoa que é a pessoa segura, é a pessoa que, né, tem uma posição de liderança. E quanto mais eu leio sobre liderança, você vai ver lá os grandes generais americanos, os caras top das forças armadas americanas, das forças especiais, tipo SEALs, etc. O pessoal sempre fala exatamente o contrário, né? O líder é aquele que se mantém sob controle, mesmo na situação mais adversa possível, né? Aquele cara que não vai alterar tom de voz na hora que o bicho está pegando, que vai manter a calma, que vai conseguir enxergar com clareza e orientar os outros, né? Então, aí ele fala justamente isso, né? O sinal de maturidade não é você se descontrolar, não é bater forte na mesa, não é humilhar o outro, é exatamente o contrário, você conseguir manter a sanidade ali, etc. Então, tem várias dicas interessantes no livro, também bem escrito, storytelling super fácil de ver, livro pequenininho, 200 e poucas, 300 páginas, vale a pena. É isso, minha gente, tem vários outros livros, né, mas aqui eu li bastante coisa de empreendedorismo esse ano, etc, tá? Mas aqui eu tendo a trazer os livros que eu acho que irão interessar a maior quantidade de pessoas possível. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, comenta aí pra gente, compartilha o episódio com amigos e é isso. Estamos encerrando aqui os podcasts 2023. Esse segundo episódio deve estar saindo agora, comecinho de 24. E a gente fica sempre esperando a sua opinião. É isso, até a próxima.